Olá, vamos falar sobre Maus. Maus significa rato em alemão e é a história de Wladek Szpilman, judeu polonês que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, narrada por ele próprio ao filho Art. Na primeira parte, Art Szpilman pede para seu pai Wladek contar a história dele, de sua vida, desde os anos 30, dos seus primeiros amores, até a sua vivência no campo de concentração de Auschwitz. Então a gente percebe que vai rolar muita história ao longo disso. Em seguida, vamos falar sobre biografia ou autobiografia. Tendo uma breve leitura sobre as páginas do livro, a gente acredita que se trata de uma biografia do pai do autor, do Wladek. Só que ela acaba sendo inserida dentro de uma autobiografia, ou ao menos de uma parte dela, porque a arte ele vai contar a história do pai para chegar a alguma resposta sobre ele mesmo, e ele vai conseguir assim um sucesso parcial. Mas o objetivo dele mesmo é mostrar para o leitor, para a gente, para ele, que o seu ponto de existência foi influenciado pela sobrevivência do pai a Auschwitz, porque não se trata de acontecimentos passados, mas sim do entendimento que ele vai ter a partir da experiência que ele vai receber do pai dele sobre a história dele. Sobre a narrativa. A narrativa de Maus possui 3. A experiência, o discurso e a representação. A experiência é intrínseca a Wladek. É o que ele passou na Shoah, a segunda a do discurso do pai, que são os seus relatos, seus testemunhos, e finalmente a terceira, que é a representação que Art Szpilman fez da história do pai. E a gente percebe que houve uma intenção de fazer uma autobiografia, porque está no fato do Art representar a si próprio na história. Afinal, a narrativa é toda intercalada entre o presente e o passado, porque a partir do momento que o Art ele entrevista o pai dele relembra as memórias do passado dele. Outra coisa também, que a principal marca de Maus é de termos 2 narradores e 2 testemunhos. Um narrando a história e o outro narrando a sua relação com o primeiro. No caso, o Wladek contando a história dele e o Austin só escutando para narrar dele já. E aí está a grande singularidade da transmissão de Maus. A obra ela vai operar em 2 níveis, da causa e da consequência. Além disso, também, a arte utilizou-se de antropoformismo, colocando os judeus como ratos, os alemãos como gatos, os poloneses como porcos, os americanos como cães. E a narrativa ela é rica em detalhes, seja nas afirmações ou nas emoções da história contada. A história de Wladek ela é intercalada com situações no momento em que a história é contada, na qual estão situações do presente, nas discussões entre Art e o pai. Ele lembra de muitas coisas, inclusive coisas que acabam até dando saudade nele. A gente percebe também que nessa história há ambiguidade, porque muito do conteúdo de Maus ele é marcado por essa ambiguidade, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista narrativo. E é bastante comum a gente encontrar elementos que vão colocar questões que vão ficar em aberto, que a gente vai ficar pensando, mas como isso? Mas o que aconteceu? E o autor, ele coloca isso justamente porque é pra gente pensar e interpretar a linguagem. Na linguagem, a gente vê que a linguagem ela é mais direta, mais enxuta, justamente porque o Wladek, ele não tinha um inglês tão bom assim. Então, uma opção foi usar os balões mais truncados, porque o inglês não era a primeira língua dele, mas na Polônia era a língua oficial dele. Então, ele tinha mais familiaridade com a língua da Polônia. Então, Art Szpilman, ele simplesmente não poderia lembrar as particularidades da linguagem. Sobre a conclusão. A obra Maus, ambientada na Segunda Guerra, mostra de forma diferenciadas que é possível sim tratar de temas sérios, como o Holocausto nas HQs, de forma bem real. Olá, vamos falar sobre Maus.